Vamos para a parte 2 da resolução da prova de mecânica estática. Vamos continuar a partir da questão 5. Então, da questão 5 à questão 7, nós vamos utilizar a figura 5, que tem um apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. Então, assim, fazendo aqui um diagrama de corpo livre, nós temos dois apoios aqui, ó, o ponto B de primeiro gênero e o ponto A de segundo gênero. Temos a nossa barra aqui, né, com essas cargas atuantes aí. Eu tenho uma força aqui, ó. Deixa eu só mudar as cores aqui. Então, eu tenho aqui uma força P, que para essa prova aqui valia 30 kN. Tem uma carga distribuída, que pega da metade para o final, com um valor de 8 kN por metro. E tem uma força inclinada em 45 graus, uma força inclinada em 45 graus, com 10 kN. Então, se a gente for decompor ele em Y e em X, para encontrar essas duas componentes, a gente tem um ângulo de 45 graus. Então, vamos ter 10 vezes cosseno de 45 em X e 10 vezes seno de 45 em Y. 10 vezes cosseno de 45 ou 10 vezes seno de 45 vai dar 7,07. Então, já vou representar aqui uma força vertical nesse ponto B de 7,07 e uma força horizontal para a esquerda de 7,07. Né? Isso aí já é um resumo do nosso resultado aqui, né? Da nossa estrutura, já resolvendo essa questão da força inclinada. Então, aqui é o nosso exercício, ó. E eu tenho o quê? 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m e 1,5 m. E que são os nossos pontos. Nós temos pontos A, B, C, D. Temos o A, B, C, D. Então, esses são os nossos pontos ali. Então, nessa questão 5, eu estou pedindo inicialmente para determinar as reações de apoio em A e em B. Então, nós temos o que? Temos uma reação vertical em A, que é um apoio de segundo gênero, então ele tem uma reação vertical, e também tem uma reação horizontal. Então, vamos também definir um sentido da seta aqui para calcularmos. E o ponto B, só vamos ter uma reação vertical, que trata-se de um apoio de primeiro gênero apenas. Ok? A partir disso, eu consigo fazer aqui um somatório de força em X igual a zero, um somatório de força em Y igual a zero, e um somatório de momento em torno do ponto A igual a zero, que é o nosso ponto que a gente mais utiliza. Então, forças na horizontal para a direita vamos considerar como positivo, forças na vertical para cima vamos considerar como positivo, e momentos anti-horário. Então, com isso, em X nós temos o Q de forças? Tem um HA para a direita positivo e tem 7,07 para a esquerda negativo. Somando todas as forças que tem, que é só as duas, o total é zero. Então, HA vai valer 7,07 kN positivo. Positivo por quê? Porque eu adotei inicialmente uma seta para a direita e eu comprovei no final que essa seta está correta. Agora, na somatória de força em Y, o que nós temos? Temos VA para cima, temos VB para cima. Para baixo nós temos o 30, menos 30,
Para baixo nós temos a resultante dessa carga distribuída. A resultante representada no centroide, que é no meio, né, de um retângulo, e vale 8 vezes 3, né? 3 vezes 8, 24 ali é o valor da resultante da carga distribuída. 3 metros e é 8 por metro, 8 mais 8 mais 8, ok? Então, menos 24, menos 707, que é a força que tem ali para baixo no final. Então, tudo isso igual a zero. Logo, VA somado com VB é igual a... Passa-se esses valores para o lado de lá da igualdade trocando o sinal, ou seja, todos ficam positivos, somando dá 61,07. Então, VA mais VB juntos vai me dar um total de 61,07. Agora, qual o valor de cada parcela? Né? Qual o valor de cada parte ali para que dê esse valor resultante aí? Vamos lá, somatório de momento. Para somar os momentos agora, vamos ver tudo que gira em torno do ponto A. O VA e o HA não giram em torno do seu próprio ponto, por não haver distância, né? O momento é força vezes distância. Agora o 30 ali, ó, esse 30, ele gira aqui em torno do A a 1,5 metro de raio. O 24 gira em torno do A a 4,5 metros de distância. O 707 também gira em torno de A a 6 metros de distância e o VB também gira em torno de A a 6 metros de distância total. Então, fiz um resumo. Então, vamos agora. Ó. 30 vezes 1,5 metro é o primeiro giro que nós temos. E esse giro a gente tinha verificado que era horário, então é negativo. O 24 multiplica por 4,5 metros de distância, que a gente tinha percebido ali também, e também gira horário, negativo. O 707 está a 6 metros de distância do ponto A e também gira horário, negativo. E o VB está também a 6 metros, porém gira anti-horário. Então, somando todos esses 4 momentos, a resultante é zero para o equilíbrio acontecer. Então, 6VB é igual a... Cada uma das formações vai passar por lado de lá da igualdade, né? Trocando o sinal, né? Então, 30 vezes 1,5 vai dar mais 45. Mais 45. O 24 vezes 4,5 vai dar 108 positivo do lado de lá da igualdade. E o 707 vezes 6 também vai ficar positivo, 42,42. Então, no final, o VB vai ser igual o 42 e 42 mais o 108 mais o 45, dá 195,42 dividido por 6, né, que é o valor que está multiplicando o VB. Então, dividido por 6, eu vou ter 32,57 kN, sendo o nosso valor de VB. Esse é o nosso valor de VB. O de VA a gente já tinha encontrado, ou de HA, quer dizer. E o VA a gente vai encontrar agora. O VA seria 61,07 menos 32,57. Então, sobrou-se aqui 28,5 kN para ser a nossa resposta do VA. Certo? E é claro que os dois são para cima, porque deram positivo, então confirma a posição inicial da seta. Na próxima questão 6, ainda é conforme a figura em questão, e é para determinar as forças normal e cortante e o momento fletor no ponto C. Então, vou pegar aqui novamente o meu desenho
Vou copiar ele aqui. Vou colar ele aqui embaixo. Eu quero agora em C, né? E eu vou só substituir aqui as respostas que nós encontramos, né? Nós encontramos um 707 para a direita aqui. Encontramos um VA de 28,5 e um VB valendo 32,57. 32,57. Ok? Próxima questão também é sobre esse exercício, então eu já vou até copiar aqui e deixar essa figura, que eu vou editar essa figura, né, para responder cada uma das perguntas. Então eu estou precisando encontrar em C, então eu preciso fazer um corte aqui em C, e escolher um dos dois lados para calcular. E tanto faz o lado que eu escolher, funciona. Então, por exemplo, se eu optar em apagar o lado da direita por ter um carregamento distribuído, então eu apagaria aqui, ó, esse lado e ficaria apenas com o outro lado. Aqui esse 8 não existe, não é uma força, né? O 8 é uma carga distribuída de 8 kN por metro. Tem 0 metro de carregamento distribuído, então tem 0 resposta que eu posso apagar por completo. E aí nesse local aqui eu vou colocar a convenção, que eu inclusive deixei aqui na prova. Tem as convenções aqui, né? Então aqui eu vou provocar um esforço normal de C, um esforço cortante de C e um esforço de momento fletor em C, já seguindo a convenção, ou seja, se a resposta final der positiva, então realmente é um esforço positivo, se não é negativo ali, porque essas são as setas corretas para essa verificação. Logo, eu devo fazer o mesmo cálculo feito para a reação de apoio, somatória de força em X igual a zero, somatória de força em Y igual a zero e somatória de momento igual a zero. Só que dessa vez a gente faz no local onde está girando, que é mais fácil. Então, ou girando no local que está cortando. Então, em C, a gente faz o corte. Em C, a gente calcula o momento. Então, com isso, vamos entender ali, ó. Somatória de força em X. O que nós temos em X, ó? Lembrando que para a direita é positivo, né? Então, eu tenho 707 para a direita, positivo. O NC para a direita, positivo. Tudo isso igual a zero. Então, o NC vai ser igual, quando esse 7 passa pela de lá da igualdade, ele troca o sinal. Então, 707 kN negativo é o nosso esforço normal, ou seja, é um esforço de compressão. Esse sinal é importantíssimo, senão você vai achar que a estrutura está sendo tracionada e isso não acontece. A compressão. Em Y, eu tenho aqui, para cima positivo, então eu tenho 28,5 positivo, 30 negativo, está para baixo, e o VC para baixo também negativo, tudo isso igual a zero. Então, eu tenho menos VC desse lado de cá, e os outros vão passar para o lado de lá da igualdade trocando o sinal. Vai ficar menos 28,5 mais o 30. Então, menos VC é igual a mais 1,5. Ok? Então, nesse sentido ali, se multiplicar por menos 1, vamos verificar que o VC, na verdade, vale menos 1,5 kN. Fazendo bem devagar ali, porque teve muito erro de sinal mesmo. De não passar para lado de lá sem trocar o sinal, não ficar por menos 1. Então, estou fazendo já pensando em quem tem essa dificuldade, ok? Então, vamos fazer passo a passo. E na somatória de momento,
que gira em torno desse C aqui, ó? VC não gira, NC não gira, que ele é forças sobre o próprio ponto, sem distância. Então vai começar com o próprio MC, que está desenhado anti-horário, né? Seguimos a convenção e anti-horário é positivo, então começa com mais MC. Agora, o que mais que eu tenho aqui? Ó? Esse 30 gira em torno de C a 1,5 m e também no sentido anti-horário. Então, é mais 30 vezes 1,5 m. Já o 28,5, ele está girando ao contrário, está girando horário com 3 metros de distância. Então, se é horário com 3 metros de distância, eu tenho menos 28,5 vezes 3. Tudo isso igual a 0. Então, o MC vai ser igual a, muda o sinal, né, quando passa para o lado de lá da igualdade, menos 30 vezes 1,5, dá menos 45. E esse outro vai trocar o sinal, 28,5 vezes 3, vai dar mais 85,5. Então, o MC no final aqui vai ser 85,5 menos 45. Então, deu 40,5 positivo. Quilonewton vezes metro, que é o nosso momento. Então, aqui no fim, nós temos como resposta um MC de mais 40,5, ou seja, um momento positivo, ele traciona a parte de baixo das fibras. Eu tenho um VC valendo menos 1,5 e tenho um NC valendo menos 7,07. Ok? Se eu tivesse escolhido olhando para o outro lado, tinha chegado nas mesmas respostas também. O próximo aqui, ó, pediu para cortar em D. Se pediu para cortar em D, né, vai ter que escolher um lado. Agora, eu vou escolher o lado menor, né? Vamos escolher o outro lado. Então, aqui, né, a partir desse local, eu vou fazer um corte aqui. Eu vou apagar esse 24, né, que não existe. Vou fazer um corte aqui em D. Um corte em D. Ok. Corte aqui em D. O que vai sobrar desse corte, né? Vai sobrar só o lado direito. Então, tudo isso aqui apaga. Então, desse meu corte aqui... Desse meu corte... Opa, deixa eu deixar mais no meio para colocar a convenção. Essa distribuída, né? Ela é de 8. É 8 por metro. Então, eu ainda tenho essa distribuída aqui de 8 por metro, só que ela está menor agora, né? Ela só tem 1,5 m. Ou seja, a resultante mudou, né? A resultante aqui, ó, ela fica no meio do 1,5 m agora. E ela é 8 vezes 1,5 m. Agora é só 12, né? Em vez de 24. E tá dividindo aqui em 0,75 do lado de cá, 0,75 metros do lado de cá. É metade do 1,5 m. E a nossa convenção, ó, a nossa convenção ali, cortando para o lado contrário, então é um ND para a esquerda, é um VD para cima e é um MD aqui, ó, girando no sentido horário. Certo? Isso aqui está seguindo a nossa convenção, olha lá, ó. As convenções aqui quando corta para um lado ou corta para o outro. Então, a partir disso aí, eu tenho somatória de força em X igual a 0, de novo, para direita positivo. Somatória de força em Y igual a 0, de novo, para cima positivo. E somatória de momento onde cortou, que é no ponto D, igual a 0, anti-horário positivo. Então, vamos anotar o que nós temos. O que nós temos? Eu temos um ND para a esquerda, então menos ND. Um 707 para a esquerda, então menos 707. Tudo isso igual a 0.
Então, menos ND está do lado de cá, igual a mais 707, porque passou para o lado de lá da igualdade, trocando o sinal. Multiplique-se por menos 1 aqui. Então, o ND fica positivo e o 707 fica negativo. Então, essa é a nossa resposta final referente ao ND. Agora, em Y. Em Y tem um VD para cima, um 12 para baixo, um 707 para baixo e um 32,57 para cima. Tudo isso igual a zero. Então, o VD vai ser igual, troca o sinal de todos, fica 12, passar para o lado da igualdade, mais 707, menos 32,57. Então, o VD vai dar aí, ó, 12 mais 7,07 dá 19,07, né? Com 32,57 negativo, vai ficar menos 13,5. Menos 13,5 kN. Então, esse é o nosso valor. Eu vou fazer uma última parte do vídeo depois, repetindo esses cálculos aqui, naquele outro método que eu expliquei em sala, sem ser pelo método da seção. E por fim, o nosso momento, né? O momento, começando com a própria incógnita do MD lá, ó, girando no horário. Então, menos MD. O que mais que nós temos aqui, ó? O 12 gira em torno do D também no sentido horário. Então, menos 12 vezes 0,75 de distância só. O 707, ó, ele gira em torno do D também horário, uma distância de 1,5 m. Então, menos 707 vezes 1,5. Já o 32,57, ó, ele gira em torno de D no sentido anti-horário positivo. Então, eu tenho mais 32,57, 1,5 m de distância. Tudo isso igual a zero. Então, menos MD é igual a... Esse primeiro aí, 12 vezes 0,75, vai dar um total de 9 positivo, que eu vou passar para o lado de lá da igualdade trocando o sinal, né? O outro também vai ficar positivo, 7,07 vezes 1,5 vai ficar mais 10,605. O último vai ficar negativo, né? Ele era positivo, 32,57 vezes 1,5. Fica menos 48,855. Somando os três, eu vou ter que de um lado tem menos MD, do outro lado tem menos 29,25. Se multiplicar por menos 1, né, no final eu tenho que mais MD é igual a mais 29,25 kN vezes metro. Com isso nós temos o terceiro esforço interno de momento, valendo 29,25. Certo? Vamos para as questões 8 a 10. Nessa questão, a gente vai repetir o mesmo passo a passo da anterior, só é uma estrutura nova. Essa estrutura é uma estrutura biapoiada com balanços, né, dos dois lados. Então, aqui de novo, fazendo o diagrama de corpo livre, nós temos aqui um apoio de primeiro gênero no ponto A, ao desenho, e um apoio de segundo gênero no... Esse desenho mais bonito aqui. Um apoio de primeiro gênero no ponto A e um apoio de segundo gênero no ponto B, né, pela forma como o desenho está ali, um pino. E a minha barra aqui
passando pelos balanços, né? Todos os pontos aqui em questão. E aí tem agora as minhas ações, né? Tem uma carga distribuída aqui, ó. Tem uma carga distribuída de 20 kN por metro. Temos um momento de 30, girando no sentido anti-horário. Temos uma força na horizontal para a direita de 5 kN. Temos na ponta aqui, ó, uma força de 10 para baixo, certo? E aí temos nossa estrutura com 2 metros de tamanho aqui. Só arrumando o desenho. 2 metros cada pedaço. Então, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Então, agora eu vou puxar esse desenho aqui, ó, para ficar mais fácil nós trabalharmos com ele no diagrama de corpo livre. Aqui, reduzir um pouco o tamanho. Pronto. E vamos copiar isso aqui para as próximas questões aqui, finais. Pronto. Então, o primeiro passo agora é encontrar a reação de apoio. Então, vamos desenhar aqui, ó. A reação do apoio de primeiro gênero é apenas vertical. Se eu não me engano, aqui é o ponto A. Isso. Ponto A, ponto B, ponto C no centro. Então, aqui em B é um apoio de segundo gênero. Temos tanto o VB quanto o HB. Aí deve escolher o sentido, né, dessa seta. A gente sabe que vai ser para a esquerda, né, para combater o 5. Mas se eu colocar aqui para a direita, eu vou encontrar uma resposta negativa. Então, eu prefiro fazer isso aqui para vocês entenderem bem, que não precisa adivinhar o sentido, né? Então, aqui eu tenho um HB, ok? Já é o suficiente. Vamos fazer agora, ó, somatória de força em x igual a 0. Para a direita como positivo, o que nós vamos ter de resposta? Ó? Eu tenho 5 para a direita como positivo e tenho o próprio HB para a direita como positivo, igual a 0. Aí quando eu passo o 5 para o lado de lá da igualdade e troco o sinal dele, eu tenho como resposta que o HB vale menos 5, por quê? É o que eu acabei de dizer. O correto é ser para a esquerda, né? Mas não precisaria descobrir isso antes. Encontrei uma resposta negativa, quer dizer que é o inverso da minha escolha inicial. Somatória de força em y igual a 0. O que nós temos aqui? Considerando para cima positivo. Nós temos o VA e o VB para cima, enquanto que para baixo nós temos a resultante da distribuída, 20 kN por metro. São 4 metros, então 20 mais 20 mais 20 mais 20, né? 20 vezes 4, 80. Então tenho menos 80 e menos 10 igual a 0. Então VA mais o VB dá um total de 90 kN. Então VA mais VB vai dar 90 kN. Agora, quanto vale cada um, né? Isso eu encontro com a somatória de momento igual a 0. Vou considerar o ponto A como a nossa referência. Tanto faz o A ou o B. Então, eu vi muitos fazendo o cálculo em torno de B, sem problema nenhum. Ó, se for gerar em torno de A, você vai começar a pensar em torno de A. Começa com o próprio momento aqui, que está desenhado no sentido anti-horário. Então, se ele é anti-horário aí,
nós temos, no caso, um 30 positivo. Então, começo com 30 positivo. O 80, ele já gira em torno do A aqui, que é a minha referência, 2 metros de distância, e está girando no sentido horário. Então, mais ou menos horário, 80 vezes 2 metros de distância. Já o VB está girando em torno de A no sentido anti-horário. Anti-horário, 4 metros de distância. Então, eu tenho mais 4VB. E o 10 também gira em torno de A. Só que vai girar horário. E a distância aumentou bastante, ó. Qual que é a distância? Ó? Daqui até aqui, ó. É o nosso raio. Está girando em torno do ponto A. Então, eu tenho 6 metros de distância. Então, eu tenho no sentido horário menos 10 vezes 6 igual a 0. Então, 4VB é igual a... Vai mudar o sinal, o 30 vai passar negativo. O menos 80 vezes 2, ou seja, menos 160, vai passar positivo. E o 10 vezes 6 negativo vai ficar positivo também, mais 60. Então, o VB dá um total de 160 mais 60 menos 30. Então, 190 dividido por 4. Então, 190 dividido por 4, eu tenho um total de 47,5. Então, acabei de encontrar o valor do VB, já havia encontrado o valor de HB e o valor de VA eu consigo encontrar nessa subtração aqui, ó. 90 menos 47,5 vai dar 42,5 kN para a reação vertical em A. Como os dois deram um sinal positivo, né, deram uma resposta positiva, quer dizer que os dois estão com o sentido da seta corretos. Os dois realmente são para cima. Agora, no próximo passo, pediu para encontrar os valores para C. Então, eu devo cortar aqui em C, que é no centro aqui, e escolher um lado para analisar. Tanto faz o lado, mas o lado direito parece ser mais fácil, porque só tem a força de 10 em vez de uma força de 5 e o 30, né? Embora as reações aqui também vão estar aqui do mesmo jeito. Ó, eu tenho uma reação aqui VB de 47,5. Aqui eu tenho uma reação A de 42,5. E aqui tem uma reação horizontal para a esquerda, né, de 5. Tá vendo que eu tenho que inverter, ó? Tinha dado menos 5, eu tinha colocado ela para a direita, então agora eu coloco ela para a esquerda e escrevo 5. Então, vou apagar todo esse lado do desenho. Apaguei esse lado. E vou colocar as convenções pelo sentido que eu adotei. Então, para esse sentido de corte, o NC é para esquerda, o VC é para cima e o momento MC é horário. Essa é a nossa convenção. Então, com essa convenção aqui, né, deixar no cantinho aqui, com essa convenção, a nossa somatória de força em X igual a 0 vai me dar o que de resposta? Ó? Eu vou ter aqui menos NC porque está para a esquerda, menos 5 porque está para a esquerda, igual a 0. Então, menos NC vai ser igual a mais 5, quando passa pelo lado de lá da igualdade, trocando o sinal, multiplicando por menos 1, mais NC é igual a menos 5 kN. Então, essa é a nossa resposta de
de esforço normal. É negativo, é compressão. Certo? É uma compressão. E a somatória de força em Y igual a zero. O que nós temos de força em Y igual a zero? Nós temos um VC para cima. Nós temos uma resultante do carregamento distribuído aqui, ó. Qual que é a resultante desse carregamento distribuído? O carregamento distribuído ele é de 20. Ele é de 20 kN por metro. São 2 metros, então ele deu um resultante de 40. E que divide a minha estrutura em 1 metro de um lado, 1 metro do outro. Né? Então, na minha somatória de força na vertical, eu tenho agora um menos 40. Eu tenho um mais 47,5 e um menos 10. Tudo isso igual a zero. Então, VC vai ser igual a mais 40, trocando sinal, menos 47,5 trocando sinal, mais 10 trocando sinal ali, por ter trocado o lado da igualdade. Então, eu tenho aqui, ó, 50 menos 47,5 vai dar 2,5 positivo. Então, 2,5 positivo é o esforço cortante ali do ponto C. E, por fim, a somatória de momento em torno do ponto que eu cortei, que é o ponto C aqui, sentido anti-horário positivo. Então, agora, anotando, eu começo com a própria incógnita MC aqui, ó, girando no horário. Então, começa menos MC. O 40, ele gira em torno de C a 1 metro de distância no sentido horário. O 10 gira em torno de C a 4 metros de distância no sentido horário. E o 47,5 gira a 2 metros de distância no sentido anti-horário. É isso que a gente tem aqui. Então, eu tenho menos 40 vezes 1, mais 47,5 vezes 2, e menos 10 vezes 4. Tudo isso igual a zero. Então, menos MC é igual a... Vai passar para o lado de lá mais 40. Vai passar para o lado de lá menos 95, né? Vai passar para o lado de lá mais 40. Certo? Então, menos MC é igual a 40 mais 40, 80, menos 95, menos 15. Se multiplicar aqui por menos 1 para trocar o sinal do MC, então mais MC é igual a mais 15 kN vezes metro. Então, essa é a resposta final aqui no momento em si. Na última pergunta aqui, pede para fazer o diagrama, tanto esforço normal quanto cortante, né, dessa viga. Eu poderia fazer alguns outros métodos da seção, né? Eu poderia cortar aqui em A, olhar para o lado esquerdo aqui e calcular esforço normal, cortante mais defletor. Poderia também fazer o mesmo aqui, ó, nesse ponto, cortar, olhar para o outro lado e encontrar o momento, o esforço normal e o esforço cortante. Essa é uma possibilidade, né? A outra possibilidade, né, é fazer por caminhamento. Como pedir só esforço normal e cortante, é possível fazer isso. Então, vou deixar meu desenho aqui mais simplificado possível, para a gente poder fazer os diagramas, ó. Então, vou copiar isso aqui, para poder ter os dois desenhos. Então, primeiro, diagrama de esforço normal, né? O que é um esforço normal, né? Vamos relembrar aqui que eu expliquei em sala. Esforço normal é quando eu tenho uma força que ou estica a barra, que é um esforço normal positivo, ou comprime a barra,
que é o caso de um esforço normal de compressão negativo. Ou seja, há umas forças que têm que estar paralela à minha barra. Se eu olhar para a minha estrutura aqui, quais forças estão paralelas na nossa resposta final? É as forças horizontais. Eu tenho um 5 no primeiro ponto e um outro 5 em B, que ficou para a esquerda. Então, se a gente for resumir aqui, nesse ponto aqui, eu tenho um 5 para a direita, enquanto que nesse ponto aqui, eu tenho um 5 para a esquerda. Então, vocês conseguem perceber que é como se eu tivesse aqui essa peça daqui até aqui só, com uma força aplicada assim e assim, esmagando essa peça entre esses dois pontos. Então, há uma compressão de 5 entre esses dois pontos. O que acontece nessa parte final é nada. Pensa comigo, se eu tenho uma barra maior aqui, uma barra desse tamanho, que é o caso aqui. E eu resolvo segurar nesse local aqui, que é o ponto B, e aplicar força só a partir desse local. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de liberar essa parte da barra para não sofrer, né, nenhum esforço normal, não ser comprimida e nem ser tracionada. Porque eu só comecei a atuar a força a partir desse ponto B. Se eu estivesse atuando a força desde a ponta aqui, ok, toda a minha barra seria comprimida. Não é o caso, né? O caso é que a compressão só vai acontecer nessa região vermelha. A parte azul não sofre nada. Então, o diagrama que representa essa informação, né, não precisa ter essas forcinhas, estou colocando aqui só para explicar. Então, eu só preciso ter aqui uma representação de um esforço negativo, que é para lá de baixo do desenho. Negativo aqui, que vale menos 5. Então, toda essa região minha aqui, tem uma compressão de 5. Menos na ponta do balanço ali. Então, só essa região aqui tem uma compressão. E esse é o nosso diagrama de esforço normal. Agora, em relação ao esforço cortante, o que nós temos? Nós temos essas seguintes ações acontecendo. Deixa eu copiar isso aqui para lá, para a gente analisar juntos ali. Lembrando que um VA é 42,5 e o VB 47,5. VA é 42,5 e o VB é 47,5. Pronto. Aqui no cantinho aqui, eu tenho 42,5 aqui e 47,5 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar ao longo da estrutura, da esquerda para a direita, verificando todas as ações verticais. Então, vou perguntando aqui para vocês. A partir desse ponto aqui, existe alguma força vertical que seja para baixo ou que seja para cima? Não tem, né? Só tem uma força horizontal 5 e um momento de 30. Então, ao longo desse caminho até aqui, não existe nenhuma força vertical para cima ou para baixo que alteraria o valor do valor zero. Então, essa primeira barra não tem esforço cortante, é nulo, é zero. Agora, chegando no ponto A, existe aqui uma força de 42,5 para cima pontual nesse local. Então, vai subir aqui um valor de 42,5. Vai subir um valor de 42,5 positivo, tá subindo. Na sequência,
toda essa distribuída aqui, ela provoca uma ação para baixo. E ela tem 20 kN para cada metro. Então, quer dizer, no meu primeiro metro aqui, ele cairia... no meu primeiro metro aqui, ele cairia 20. Ele cairia para 22,5. No segundo metro, ele cairia outro 20. Iria para 2,5. No terceiro metro, caía 20 de novo. Então, ia para menos 17,5. E no último, caía 20 de novo. Ele ia para menos 37,5. Tá vendo? É assim que funciona. Então, o que aconteceu? Caiu 20 para cada metro. São 4 metros no total. Caiu 80. Então, ele veio aqui e caiu 80. 42,5 menos 80 menos 37,5. Ok? Menos 37,5. O que aconteceu aqui agora? Chegou nesse valor de menos 37,5, vai existir uma força para cima de 47,5. Então, vai subir 47,5. Então, se eu tinha menos 37,5 e somei com mais 47,5, terminou aqui valendo quanto, gente? 10. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece nesse último 2 metros aqui, O mesmo que aconteceu nos primeiros 2 metros. Não tem nenhum carregamento distribuído, então a força nem aumenta e nem diminui por os próximos 2 metros. Então ele permanece constante por 2 metros. E aí a última força lá, no último ponto, é um 10 para baixo. Então vai descer esse 10 e vai zerar. Então eu tenho um diagrama com a parcela positiva, uma parcela negativa e depois voltou a ter uma parcela positiva. Então esse é o diagrama de esforço cortante da nossa estrutura. Uma parcela positiva aqui, uma parcela negativa aqui e volta-se a uma parcela positiva de novo. Então esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Ok? Tranquilo? Vou gravar a terceira etapa mostrando aquele outro método, né, que encontra as expressões e aí automaticamente os diagramas, encontraria todas as respostas sem necessitar calcular ponto a ponto. Então vamos para a nossa terceira parte do vídeo na sequência.